Há uma palavra que, desde que o pastor Jairo me fez o honroso convite para estar com vocês, Deus tem feito descer ao meu coração. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João. João, que na sequência dos 4 evangelhos que abre o Novo Testamento, ele é o 4º destes evangelhos. Evangelho escrito por João. Quando você encontrar este belíssimo e importante evangelho, localize aí, por favor, o capítulo de número 6. E quando você encontrar o capítulo 6 do Evangelho escrito por João, identifique aí o versículo de número 1, pois nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 6. Você que encontrou João capítulo 6, do verso 1 ao 6, por favor se manifestem dizendo amém. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Esta é uma história, ou parte de uma história, que em primeiro lugar é extremamente conhecida de todos nós, se não de todos, pelo menos de boa parte dos que aqui estão. Mas ela não é só uma história conhecida, ela também é uma história amada por todos nós. Quem aqui nunca teve algum contato com a história que nós a chamamos ou a conhecemos como a história da multiplicação dos pães e peixes? Mas não é só uma história conhecida e amada, ela é também uma história extraordinária. Não é todo dia que você encontra alguém pegando 5 pães e 2 peixes e alimentando uma multidão com aproximadamente 15 mil pessoas por baixo. Então ela é também uma história extraordinária. No entanto, se nós queremos de verdade procurar entender esta história e a partir desse entendimento buscar extrair, com a ajuda de Deus, é claro, algumas lições espirituais, práticas e atuais, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo, por incrível que pareça, não é olhar para o texto em si, também não é olhar para o capítulo somente, isto é, o capítulo 6, mas em um primeiro momento é preciso olhar, ainda que de forma muito rápida, mas lançarmos um olhar para este evangelho. O evangelho escrito por João, assim como os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando João escreve, ele escreve pensando em um público específico. Então, por exemplo,
Mateus escreve pensando nos judeus, Marcos escreve pensando nos romanos, Lucas escreve pensando nos gentios como um todo, e João escreve pensando em toda a raça humana, isto é, a todas as pessoas indistintamente, independentemente da sua origem. É por isso que este evangelho, ele pode ser considerado um evangelho de natureza universal. Mais do que isso, assim como os demais evangelistas, repito, Mateus, Marcos e Lucas, João também, ele possui um tema central. Então, por exemplo, e vou dar só esse exemplo, Mateus, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Quando você analisa o evangelho que João escreve, na verdade João, ele tem o objetivo de apresentar Jesus como o Filho de Deus. Naturalmente que a ideia que João tem sobre Jesus ser o Filho de Deus não é a mesma ideia que nós temos a respeito de filho, porque quando pensamos em filho, nós pensamos em alguém que foi gerado. Jesus não foi gerado pelo Pai. E quando pensamos em filho, dentro da nossa realidade e cultura, pensamos também em alguém que está abaixo do Pai na hierarquia, que também não é o caso de Jesus. Quando João apresenta Jesus como Filho de Deus, na verdade o que ele tem em mente é aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, conforme registrado em João 3,16, de que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Unigênito ali não é único. A palavra unigênito é a junção de duas expressões, uni de único e gênito de gênesis, origem, fonte, natureza, procedência. Então a expressão unigênito, Filho de Deus, referindo-se a Jesus, quer dizer que Jesus é o único que procede do Pai, é o único que possui a mesma natureza de Deus. Em outras palavras, ele é o próprio Deus encarnado. Ou seja, por Filho de Deus, João tem este objetivo, de exaltar o fato de que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Então João, ele tem este objetivo com este evangelho. Então nós temos que ler esta história que nós lemos a partir desta perspectiva, de que este milagre nada mais é do que mais uma forma de exaltar o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João, por exemplo, só para nós adiantarmos um pouco aqui, João, por exemplo, quando você compara João com Mateus, Marcos e Lucas, João, ele é o que menos registra milagres. Aliás, João registra apenas 7 de todos os milagres que Jesus fez. E é interessante porque cada um dos milagres que João registra é acompanhado da expressão eu sou. Então, por exemplo, aqui mesmo no capítulo 6, este milagre da multiplicação dos pães e peixes é acompanhado da expressão eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus está para ressuscitar a Lázaro, o que é que ele disse a Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus está dizendo é que não é que ele é a ressurreição porque ressuscita, não, ele ressuscita porque é a própria ressurreição. Então ele não se torna porque faz, não, ele faz porque ele é. E essa ideia é remontada ao próprio Deus, ao próprio Pai, ao Criador. Porque Deus não é criador porque cria, não, mas ele cria porque ele é criador. Então João, ele tem esse objetivo de exaltar mais quem Jesus é do que propriamente dito do que ele é capaz de fazer. E quando você olha para o capítulo 6 do evangelho que João escreve, eu tenho aqui a impressão, ou na verdade, se você olhar para esse capítulo com atenção,
você perceberá que esse capítulo ele possui duas características predominantes. Primeira, ele é um capítulo extenso. Ele é extenso, primeiro, porque são 71 versículos, então ele é grande. Segundo, ele é extenso porque ele registra vários acontecimentos. Então, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus acalmando a tempestade, andando sobre as águas do mar, e mais, aquela mensagem dura de Jesus, quando ele diz: o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. É aqui, por exemplo, que a mensagem é tão dura que a multidão vai embora. Então este é um capítulo extenso, mas ele não é só extenso. A outra característica desse capítulo é que, além de extenso, este capítulo ele é intenso. E eu lhes digo por quê. Ele é intenso pela mensagem que Jesus prega e pela reação do povo. Como eu disse, diante de uma mensagem dura e inesperada de Jesus, a multidão, ela sente tanto peso da mensagem que a multidão deserta, a multidão vai embora, inclusive os discípulos. E aqui nós não podemos fazer confusão entre discípulos e apóstolos. Discípulos aqui é uma coisa, apóstolos, embora sejam discípulos, mas aqui é outra coisa. Então o texto diz que a multidão, inclusive os discípulos, vão embora, e só ficam os 12 apóstolos. É aqui que Jesus, que não está preocupado com multidão, ele olha para os seus apóstolos e pergunta: vocês também querem ir embora? E aí levanta Pedro e diz: a quem? Não é para onde, porque Jesus não é um lugar. Ele diz: a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Agora observem que diante da mensagem, observem isso, diante da mensagem de Jesus, há uma reação da multidão, há uma reação do povo. E esta é uma máxima do Evangelho: sempre que o Evangelho é pregado com verdade, com fidelidade, sempre haverá uma resposta, uma reação dos que ouvem, seja ela uma resposta positiva, seja ela uma resposta negativa. Mas não há pregação do Evangelho sem resposta. Então, por exemplo, esta noite, vocês estão ouvindo a palavra, vocês darão alguma resposta, ou positiva ou negativa. Positiva, aceitando, absorvendo e pedindo a Deus graça para aplicá-la. Negativa, indiferença, fingir que nada aconteceu. Porque sempre que a mensagem é pregada, requer-se uma reação, requer-se uma resposta. Aos que reagem negativamente, teria sido melhor não ter ouvido a mensagem. Uma vez que ouve, exige-se uma resposta. Agora, para avançarmos, olhando ainda para o capítulo 6, e não se preocupe que nós vamos chegar lá, olhando para o capítulo 6 de João, que nós lemos parte, eu chego a uma outra grande lição. Observem, olha como começa o capítulo 6 de João. Começa com Jesus diante de uma grande multidão. Gravem isso. Esta multidão, por baixo, tinha cerca de 15 mil pessoas. É um senhor de um público. É assim que começa o capítulo 6 do Evangelho de João. Quem olha de fora diz o quê? Isto que é um ministério bem sucedido, isso que é um trabalho com resposta positiva. Por quê? Olha essa multidão, olha a quantidade de pessoas. É assim que começa o capítulo 6 de João. Mas se você ler toda a história,
Como é que termina o capítulo 6 do Evangelho de João? Termina com Jesus com 12 apóstolos. E Jesus ainda dizendo: dentre esses 12, um há de me trair. É assim que termina o capítulo. É impressionante o disparate, a diferença, o contraste entre o começo dessa história e o final dela. Geralmente nós esperamos o quê? Começar com 12 e terminar com 15 mil. Aqui é o contrário. Começa com 15 mil, termina com 12 e com a promessa de que um ainda vai trair. Ora, quem olha de fora, qual é a conclusão com base no critério de muitas pessoas hoje? Isso é um ministério falido. Acabou. Alguém que começa pregando para 15 mil, termina com 12 e um ainda vai trair, faliu, acabou. Mas Jesus, que não tem o critério que muitas vezes nós temos, ele não tem problema com isso, porque maior do que a avaliação das pessoas, para Jesus o mais importante é o cumprimento da missão. Qual é a missão dele aqui? Anunciar a mensagem. E aí não importa qual será a resposta, pois a minha missão não é contar, a minha missão é anunciar a mensagem. E a mensagem, ela foi anunciada. Qual é a mensagem? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas sabe qual é o problema? É que nós dessa geração, se não tomarmos cuidado, somos inclinados a supervalorizarmos o espaço em detrimento do tempo. Vou tentar mostrar o que é que eu quero dizer com isso. Muitas vezes medimos o sucesso pela quantidade, tudo isso é importante, mas isso não é o fator principal, ou a quantidade, o tamanho, e não nos preocupamos com o tempo. A pergunta geralmente hoje é: para quantas pessoas você prega? Quantas vezes você prega no mês? Essa não é a questão. A questão é: quantas pessoas que me ouvem hoje estarão querendo me ouvir daqui 10 anos? Paulo, ele não se preocupava com espaço, ele se preocupava com o tempo. Tanto que as principais cartas de Paulo foram escritas de dentro de uma cadeia. Mas Paulo não está preocupado com o espaço, com o território. Ele quer saber por quanto tempo a minha mensagem ela vai durar no coração das pessoas. Da mesma forma, Jesus, a multidão vai embora, não tem problema, a missão foi cumprida. E mais de 2000 anos depois, aqui estamos nós, ecoando a mesma mensagem. Não meça o sucesso da sua missão pelo resultado de hoje. O importante é você ter certeza: qual é a minha missão? É esta, eu vou cumpri-la, e no tempo certo Deus colocará as coisas no seu devido lugar. Esta é uma lição aprendida por Jesus. Agora, mais do que isso, para nós adiantarmos aqui, mais do que isso, como é que essa história então começa? Jesus pregando a uma grande multidão. Isso era comum para Jesus, isso era normal no ministério de Jesus. Embora, grave isso aqui, embora Jesus, por onde ele passava, sempre havia uma grande multidão. No entanto, Jesus nunca investiu em imagem. Eu repito isso: Jesus nunca investiu em imagem. E há uma razão concreta para isso. Jesus nunca investiu em imagem, porque ele sempre soube que quem se expõe demais
morre antes do tempo. Já viu aquele tipo de gente que você nem pergunta o que ele faz, ele já começa a te falar? Você pergunta o nome, ele vai dizendo quem ele é. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém te perguntou isso. Qual é o seu nome? Não, porque eu sou fulano de tal, porque... Meu irmão, quem é que te perguntou o que você faz? Jesus nunca investiu nisso. Jesus nunca investiu em imagem. Aliás, pelo contrário, o texto sagrado deixa claro que quando a multidão era muito grande, o que é que Jesus fazia? Ele entrava no barquinho e se afastava. Hoje é o contrário. Tem gente que não pode ver um grupinho que ele vai para a galera. Jesus era o contrário, ele se afastava. Porque se tem uma coisa que engana é multidão. E se você não souber distinguir isso, você morre antes do tempo. Porque Jesus nunca investiu em imagem, mas ele sempre investiu no bom nome. Quer ver que isso é verdade? Quando foram prender Jesus para crucificá-lo, Judas teve que beijá-lo para identificá-lo, porque os soldados romanos não conheciam o seu rosto, porque Jesus nunca investiu em imagem, mas no nome. Lembra do cego de Jericó? E cego conhece o rosto de alguém? Claro que não. Mas Jesus está passando e o cego começa a gritar, como quem diz: eu não conheço o teu rosto, mas eu sei o teu nome, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, glória a Deus. O Senhor está nos ensinando nessa noite: não invista naquilo que passa, invista naquilo que permanece. Não invista em imagem, mas lute pelo seu bom nome. Mais do que isso, quando olhamos para o texto, Jesus levanta os olhos. Se você pode, diga bem forte: Jesus levantou os olhos. Quando Jesus levanta os olhos, ele vê o que os discípulos não viram. Ele vê que a multidão é grande. Ele vê que já é tarde. Ele identifica que o povo está com fome. E ele percebe que o povo não tem onde comprar comida. Jesus olha, identifica o problema, ele tem a solução, ele sabe que vai resolver, mas ele olha para Filipe e diz: e aí, Filipe, o que a gente vai fazer? É no mínimo intrigante isso. Porque Jesus, ele vê o problema, ele tem a solução, ele vai solucionar, mas antes de solucionar, ele entrega para Filipe a responsabilidade. E aí, Filipe, o que nós vamos fazer aqui? Por que Jesus faz isso? Se você ler Marcos 6:30, você vai entender. Porque é a mesma história contada numa outra perspectiva. Volte um dia desse acontecimento. Isso aqui é um princípio. O que aconteceu um dia antes disso aqui? Os discípulos estão voltando de uma missão e eles estão eufóricos. Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, nós estamos impressionados. O que foi? Quando falamos o teu nome, os doentes são curados. Que lindo. O que mais? Não, olha, Jesus, por incrível que pareça, até os demônios nos submetem. O que Jesus faz? Olha o que Jesus diz para eles: vamos dormir. Como quem diz: o mal de vocês é sono.
E nada melhor do que uma noite bem dormida. Dormiram, Jesus guardou aquilo. No outro dia a multidão com fome, Jesus olha para Filipe e diz: e aí, Filipe, qual é a solução para o problema? Como quem diz: não é vocês que agora estão fazendo milagre também? Não é vocês que agora estão se assemelhando a mim? Está aí o problema. Resolva o problema. Cuidado com o que você fala, porque te cobrarão com base naquilo que você fala. Os discípulos estavam encantados. Jesus falou: já que agora vocês fazem milagre, eis aí a oportunidade, resolva o problema do povo. Sabe qual foi a solução proposta? Primeira, despede o povo. Fácil. Segunda solução proposta, começa a fazer conta. Filipe, aí ele chega à conclusão: Senhor, se nós tivéssemos 200 denários, então quer dizer que você está querendo fazer conta na hora que é para orar por um milagre. Porque esse é um problema. Tem gente que quer fazer conta quando depende de um milagre, e tem gente que quer depender de um milagre quando é para fazer conta. Jesus falou sobre isso. Jesus falou: quando vocês forem construir uma torre, não ora não. Não vamos construir, então vamos orar. Orar para construir? Não, para construir você tem que fazer cálculo, meu irmão. Jesus falou: senta, calcula, para que começando a obra não pare pela metade, e alguém passe e diga: começou e não terminou. Então tem hora para tudo. O problema é que Filipe, sabe o que está faltando a Filipe? O que sobrou a Ezequiel: humildade e sabedoria. Porque Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos. Depois do passeio, Deus perguntou para Ezequiel: e aí, na sua opinião, esses ossos podem voltar a viver? Qual foi a resposta de Ezequiel? Tu sabes. Como quem diz: eu não sei de nada não. Se o senhor não sabe, sou eu que vou saber. O senhor que vê aí o que é capaz de fazer. Filipe deveria ter feito a mesma coisa. Filipe deveria ter dito: Senhor, não depende de mim isso, é hora do milagre, e tem coisa que só o Senhor é capaz de fazer. Eu devolvo isso ao Senhor. Não adianta, tem coisa que é para você, mas tem coisa que é Deus, tem coisa que você tem que devolver ao Senhor em oração, e Ele realizará o desejo do seu coração. E é aí que surge uma figura inesperada, anônima, dentre os apóstolos. Quem surge? André. Vamos ser sinceros aqui. No grupo dos apóstolos, quando você pensa nos apóstolos, qual é o primeiro nome que você pensa? Alguém já falou? Quem? Depois. Eu não vou perguntar agora, porque esses dias eu perguntei quem. Disseram Lucas. Que Lucas, gente? Lucas apóstolo? Então para por aí. André é lá pelo 5º, 6º lugar. Agora escute o que eu vou dizer aqui. O fato de ser anônimo não significa que seja inútil. Vou repetir de outra forma: o fato de ser anônimo não significa não ter importância e não ter função. Aparece André, e é interessante porque André nunca aparece sozinho. Ele sempre aparece trazendo alguém. E lá vem ele. E ele diz para Jesus:
eu encontrei. E o que ele tem com ele? Ele não tem 5 pães e 2 peixes. Ele tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Porque André não é do tipo que, já que você não tem acesso ao mestre, me dá esses pães aqui, que eu vou levar lá. Isso eu achei aqui. Não, ele traz o necessário e traz o dono. Porque tem gente que é muito bom para se fazer nas costas dos outros. Não, porque eu descobri um negócio aí, e na verdade não é nada dele. Não, porque olha, eu estou aqui, a ideia não é dele, mas é do outro. Mas eu tive uma ideia. Aí você teve uma ideia? Qual é o problema de falar de quem é a ideia? André não tem problema com isso. André não traz só os pães e os peixes. André traz o rapaz, e mais, ele não chega dizendo: Senhor, eu tenho aqui 5 pães. Não, a primeira coisa que ele diz é: aqui tem um rapaz. Porque para André, pessoas vêm antes das coisas. Oh, glória a Deus. Pessoas valem mais do que coisas. Eu repito, pessoas valem mais do que estrutura, do que coisas, do que objetos. Se você pode, diga bem forte para você uma vez só: pessoas valem mais do que coisas. Oh, glória a Deus. Se é para aplaudir, aplauda dando glória a esse Deus que valoriza pessoas. Aliás, esse era o ministério de André. André era irmão de quem? Pedro. Quem apresentou quem para Jesus? Pedro apresentou André para Jesus? Ou André apresentou Pedro? André apresentou Pedro. Você acha que André não conhecia a personalidade de Pedro? É irmão? Claro que sim. Que onde Pedro chegava ele chamava atenção, e que ele era um líder nato. Se fosse hoje, alguém diria assim: eu apresentar Pedro a Jesus? Eu vou perder meu espaço no grupo? Ele vai ser o líder desse negócio? Estou fora. Nada, meu irmão, estou fora. É uma bênção, mas eu tenho que cuidar do que é meu. Não, eu sei que ele seria uma bênção para o grupo, mas ele é melhor do que eu nessa área. Então, qual é o problema? André não tem problema com isso. A única coisa que ele quer é que as pessoas conheçam Jesus. Mas vai ter o congresso do Pentecostes, e com certeza, se Pedro fizer parte do grupo, ele será o pregador. Se ele não tiver, pode até ser eu. Mas André não pensa assim. André quer que as pessoas tenham acesso a Jesus. André é o facilitador do caminho. Oh, glória a Deus. O Senhor está dizendo a você: você não foi chamado para criar barreiras, você foi chamado para abrir portas, facilitar o acesso. Você é um facilitador do caminho. Cumpra a sua missão. E não adianta, ainda que você seja um anônimo, continue cumprindo a sua função, porque no tempo certo, e eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando, e aqui eu vou profetizar a palavra. Deus não é injusto. O que é bom não ficará escondido para sempre, e o que é ruim não será celebrado para sempre. Fica no seu lugar, fique onde Deus te plantou,
cumpra a sua função, e no tempo certo Deus colocará as coisas no lugar e provará que Ele é o dono da igreja. Eu sinto a presença da graça de Deus aqui. Ouça a voz de Deus. Eu começo a encerrar. Cumpra a sua missão, porque a seu tempo, até quem não quer reconhecer, reconhecerá. André vai cumprindo a missão dele. E lá na frente, um grupo de gregos quer ter acesso a Jesus. A quem eles vão? Não foi a André, a Filipe. Eu pergunto, Filipe tinha acesso a Jesus? Tinha. Mas ele levou os gregos a Jesus? Não. O que é que Filipe fez? Foi a André e disse: André, tem um pessoal aqui querendo chegar a Jesus, nos ajude nisso. É do grupo, mas já está reconhecendo qual é a função do outro. Ninguém perde por cumprir a sua missão. Fica no seu lugar. Foi Deus quem te colocou, fica. Foi Deus quem te plantou lá naquele lugar, fica lá. Pastor, mas está difícil. Fica naquele lugar. É ali que Deus vai te fazer florescer. Pastor, mas a terra é difícil, é estéril. Mas se foi Deus quem te plantou, Ele te fará florescer naquele lugar. Quem reconhece a voz de Deus e recebe a palavra, se coloca em pé, adorando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esta é a orientação de Deus para nós. Esta é a palavra de Deus a nós. Não se precipite. O fato de alguém não te ver, o fato de alguém não reconhecer, isso não diminui o seu valor, porque o seu valor não está naquilo que vem, mas está em você ter certeza de que o que você está fazendo foi Deus quem deu para você fazer. E este Jesus, em que no seu reino e no seu trabalho há espaço para todos. Você pode dizer isso? Diga bem forte: no reino de Deus, na casa de Deus, há espaço e há trabalho para todos. Tem lugar para todo mundo. Não precisa brigar, não precisa forçar nada. E este Jesus, que na sua casa tem lugar para todos, esse Jesus que é capaz de levantar os olhos e identificar necessidades que a multidão não consegue identificar, Ele levantou os olhos sobre este lugar hoje, e Ele te identificou aqui, e Ele quer ser a solução para a sua situação. Ele quer ser aquele que vai te conduzir a Deus, para que você tenha os seus pecados perdoados. Onde está você, que participando deste culto, ouvindo os belos hinos que foram cantados, ministrados, e ouvindo esta palavra, há no seu coração o desejo de você ingressar na fileira daqueles que ouvem a mensagem e dizem sim à mensagem. Onde está você, que deseja entregar a sua vida a este Jesus e ter os seus pecados perdoados, ter a sua vida restaurada, ter a sua família restaurada? Onde está você, que se afastou dos caminhos do Senhor
que por algum motivo foi se esfriando, se afastando, mas há no seu coração hoje o desejo de voltar, regressar ao caminho, voltar a caminhar com o Senhor, e a promessa dele a você é esta: começaremos de onde paramos, porque comigo nada se perde. Onde está a primeira pessoa? Eu sei que há alguém aqui que precisa desse reencontro com o Senhor. Eu vejo uma mão levantada lá atrás. O pastor Marcelo me orientou que pode vir aqui à frente. Saia do seu lugar, alguém vai te acompanhar. Faça festa, porque no céu já está tendo festa. Onde está você? Onde está a segunda vida para Jesus? Eu gostaria muito de insistir. Eu gostaria muito de ficar aqui te conscientizando do que isso significa. Mas infelizmente isso não é possível. E há coisas que eu não posso fazer. O pastor desta igreja, o pastor Jairo, não pode fazer. E aí é só o Espírito de Deus que pode ministrar ao seu coração a sua necessidade de regressar, de voltar, de dar meia volta, reconhecer que o caminho que você está trilhando não é aquele que Deus propôs para você. Então, onde você estiver, assim como esse jovem, onde está você, que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Lá está vindo mais uma vida preciosa. Faça festa, meu irmão. Faça festa, minha irmã. Oh, glória a Deus. Está vindo aqui a terceira vida para Jesus, a quarta vida para Jesus. Dê um brado de glória a Deus. É a presença do Senhor. Eu vou chamar a última vez. Isso é capaz de te alegrar? Isso aqui é suficiente para você dizer valeu a pena estar aqui? É para nos alegrarmos com os que se alegram. Mas eu conheço a voz do meu Deus. Eu não preciso absolutamente, eu não preciso ir além do que eu devo. Eu sei pouca coisa nessa vida, pouca. Mas uma das coisas que do pouco que eu sei, é conhecer o limite e reconhecer quando Deus está me orientando a fazer algo. E o Senhor ministra ao meu espírito que há mais alguém aqui que precisa retomar a sua caminhada com o Senhor. Pregador, e depois? Isso não importa. Pregador, eu tenho umas coisas a resolver, umas pendências. Não faça isso. Faça como aquela mulher que pegou o seu cântaro vazio, colocou aos pés de Jesus, como quem diz: cuide disso para mim, porque eu estou indo ali buscar o que pertence ao Senhor. Onde está você, que quer pegar o seu cântaro vazio hoje e colocar aos pés daquele que pode resolver? Aqui está. Outra vida preciosa aqui também está. Faça barulho, porque isso merece. Escute o que eu vou dizer. Está vindo mais uma vida preciosa, outra aqui.
Eu já não sei quantas são, mas são suficientes para alegrar o nosso coração. Última vez que eu te chamo, para que você não tenha dúvida de que é você que o Senhor está chamando, assim como chamou essas vidas. Onde está você? Ali está. Venha, porque agora nós vamos orar. Faça festa de Alfa, faça festa, faça festa, porque vale a pena. É o poder da palavra. Oh glória, oh glória. Posso orar, pastor Marcelo? Está vindo mais uma vida preciosa ao Senhor aqui, e você pode continuar vindo. Senhor Deus, quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Não são poucas as nossas falhas, e se o Senhor fosse levar em conta cada uma delas, nós nem aqui estaríamos. Mas o Senhor nos tem amado com um amor que nos constrange e que nos atrai de forma que nós não conseguimos resistir a este amor. Obrigado, Senhor, pela existência desta igreja. Obrigado pela vida da liderança desta igreja, pela vida dos teus servos, pastor Jairo, pastora Cassiane, pastor Marcelo, sua família, todos os obreiros, pastores, que durante esse tempo tão difícil a tua igreja tem permanecido em pé e crescendo para a glória do teu nome. Obrigado pelo privilégio de servir a esta igreja hoje à noite, mas principalmente por estas vidas preciosíssimas que estão respondendo positivamente à tua palavra. Escreva, Senhor, os nomes dessas pessoas no livro da vida. Que o teu Espírito venha habitar em cada uma dessas pessoas, dando a elas, a eles, condições de perseverarem até o fim. Dê graça, Senhor, a esta igreja para cuidar dessas pessoas. Ajude essas pessoas, a esses nossos novos irmãos, a resistirem o dia mau e perseverarem até que o Senhor venha nos buscar. É a oração que eu faço, e eu faço em nome e nos méritos de Jesus. E os que podem aplaudam ao Senhor por essas vidas. Deus abençoe. Alguém irá dar algumas orientações a vocês. Deus abençoe. Sigam as orientações desses nossos irmãos, nossas irmãs que estão com esta camiseta linda da consolidação. Podeis tomar assento, irmãos. Eu, no máximo 3 a 5 minutos, eu devolvo ao pastor Marcelo. Eu tenho também aqui a responsabilidade, aliás, falar sobre esse assunto aqui. Primeiro que eu não tenho dificuldade de fazer isso, porque esta igreja é uma igreja ensinada. Essa igreja é uma igreja muito bem orientada. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre oferta. Aliás, em muitos lugares que me pedem para fazer isso, eu digo não, porque o não existe também.
Alguém diz assim: eu não sei dizer não. Não, você diz não. Talvez você anda dizendo não para a pessoa errada. Porque quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para alguma coisa. Então, se eu digo não para minha esposa para fazer algo, é porque eu tenho alguma outra coisa para fazer que eu estou dizendo sim. Então, o não existe, e existe para ser usado. Então, há lugares que eu digo não. Não é o caso aqui, porque primeiro que eu conheço a seriedade da liderança desta igreja e desse ministério. E também porque não é necessário eu estar aqui apelando de alguma forma, porque vocês são muito bem ensinados. Mas eu quero convidar você nesta noite a colocar em prática não só a fé, mas colocar em prática um espírito de gratidão. Esses dias minha filha, a mais velha, de 8 anos, a Sofia, me perguntou, porque ela me viu falando com a mãe dela, eu estou separando o dízimo. Ela ouviu e viu que tratava-se de dinheiro. E ela perguntou: papai, o que é dízimo? E o que você vai falar para uma criança dessa, o que é dízimo? Eu vou falar para ela que dízimo é uma forma de eu impedir que o mal aconteça sobre mim? Não penso que esse seja o melhor a ser dito. Vou dizer para ela que se eu não der, eu estou sendo ladrão? Não acho que essa seja a melhor forma. Eu disse: dízimo tem a ver com a 10ª parte. Então, de tudo que o papai ganha, eu tiro 10%, que aí ela já está aprendendo o que é isso, 10%, e entrego na igreja. Ela disse: na igreja? Eu falei: na igreja. Ela disse: por que não dá para mim? Sério? Eu falei: meu Deus, varoa. Eu falei: porque essa é uma parte que pertence àquele que é a nossa fonte. Porque Deus pode até usar torneiras, umas são de ouro, outra de prata, outra, né? Aí vai. Torneiras, meios de Deus nos abençoar. Então, o seu emprego, a sua empresa, não é a sua fonte, é uma torneira. Porque se isso for sua fonte, você está perdido. A nossa fonte é Deus, e Ele tem meios de canalizar a água para nós, para que chegue até nós. Ela disse: mas papai, por que faz isso? Eu disse: porque essa é uma forma de nós agradecermos a Deus pela vida e a oportunidade que temos de trabalhar para sustentarmos a nossa casa. Então eu não apelo a você aqui a usar apenas a sua fé, mas eu quero convidar você hoje a ofertar como uma forma de gratidão. Os dias são maus, os dias são difíceis, confusos, mas eu acredito que nós temos motivos para agradecer. Aí está você com vida, com saúde, com limitações sim, mas com vida. E Deus tem te sustentado. André entrega aqueles 5 pães e 2 peixes a Jesus. E a partir daquilo, Jesus opera a multiplicação. Eu pergunto: Jesus pega 5 pães e 2 peixes e começa a servir os 12 e não a multidão. Ele pega um pão, entrega a um dos apóstolos. Eu pergunto: quantos pães tinham na mão dele agora? Não é 4. Porque a multiplicação acontece aqui. Ele pega um e dá para um e não acaba, não diminui, porque nas mãos de Jesus nada se acaba. Então entregue hoje a sua oferta nas mãos daquele que é capaz de manter, sustentar e multiplicar aquilo que você entregar com fé e também com reconhecimento e gratidão. Eu sei que Deus já tem tocado no seu coração, portanto pegue a sua, não vou dizer maior, a sua melhor oferta, aquilo que tem valor para você,
aquilo que você gostaria de receber e entregue hoje no altar do Senhor. Eu quero orar por você que vai ofertar, eu quero orar por você que vai dizimar, e por certo terão aqui pastores também para consagrar de repente o seu dízimo, conforme a igreja aqui, o ministério procede. Enquanto você vem trazendo, eu quero orar por você, e não sei se o ministério pode louvar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, e obrigado pela vida dos teus servos que nesse instante estão trazendo no altar oferta de sacrifício, sim, oferta, Senhor, de dificuldades, às vezes abrir mão de um valor também, mas sobretudo uma oferta de reconhecimento, de gratidão e de fé, como uma forma, Senhor, de demonstrar que o amor desse povo não está no dinheiro, de reconhecimento de que o dinheiro não é a nossa fonte, mas de que Tu és a nossa fonte. Abençoe, Senhor, esse povo com toda sorte de bênção, bênção da saúde, bênção da prosperidade e sobretudo a bênção espiritual. Guarda a casa dos Teus servos, Senhor, preserva a casa dos Teus servos, esconde a família dos Teus servos, e que nenhum mal sobrevenha sobre a casa dos Teus filhos que hoje entregam esta oferta no Teu altar. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.